Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros que compõem este plenário. Ocupo essa tribuna na representação da Central Única dos Trabalhadores. Excelências, conforme o faz a defesa da parte beneficiária da decisão reclamada, a CUT também entende ser improcedente a presente reclamação, pela ausência de aderência estrita entre a matéria em discussão e os precedentes do STF invocados. Não se diga aqui, especialmente, que a relação estabelecida entre a RAP Brasil e o Sr. Wallace da Cunha tenha ponto de contato ou similitudes com a situação prevista na Lei 11.442, de 2007, do transportador autônomo de cargas rodoviário. Não, em absoluto. No caso, o trabalhador, o Sr. Wallace Cunha, enquadra-se em categoria profissional regulamentada por estatuto próprio. A Lei 12.009 de 2009, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxista, em entrega de mercadorias e em serviços comunitários de rua e motoboy, com o uso de motocicleta. Trata-se, portanto, de figuras jurídicas e de cadeias produtivas distintas, o que por si só afasta a similitude normativa e fática com os precedentes de terceirização em atividade fim ou transporte de drogas de... Sob o abrigo da Lei 12.009 de 2009, na chave analítica da professora Ludmila Bilho, a categoria dos motoboys ou motofretistas aparece como um ofício socialmente reconhecido e regulamentado, com referências comuns de jornada, remuneração e local de trabalho, que permitem identidade profissional e mediação estatal e sindical. As empresas tomadoras e operadoras dos serviços, rotinas relativamente previsíveis, pontos, bases, despachos, rotas, e o enquadramento jurídico que reproduz legibilidade coletiva. É trabalho com identidade, com parâmetros comparáveis, compartilháveis para a reivindicação de direitos e negociação coletiva. Em termos de categoria, isso significa um mínimo de homogeneidade organizativa, condição para existir como coletivo de trabalho, e não apenas como indivíduos dispersos. Em contraste, ainda segundo a professora Abílio, a incidência do fenômeno da uberização sobre este ramo de atividade econômica resulta na completa desarticulação da categoria. A identidade coletiva dá lugar ao individualismo e à competição entre os profissionais, com transferência a eles dos custos e riscos da atividade econômica. A promessa de empreendedorismo, e aqui põe-se entre aspas, atua como ideologia de responsabilização individual que obscurece a subordinação mediada por código e dissolve referências comuns de jornada, salário e local de trabalho, elementos centrais para reconhecer pares e construir solidariedade. Por fim, conclui que a uberização não apenas dificulta a organização sindical e a negociação coletiva, ela desmonta as bases de existência da própria categoria dos motoboys e motofretistas, convertendo um coletivo de trabalho em um agregado de indivíduos geridos por algoritmo, concorrentes entre si. Ainda sobre um contexto jurídico, não se pode perder de vista, ao menos desde 2011, mesmo antes do fenômeno da uberização se instalar no Brasil, o conceito de subordinação telemática ou algorítmica já havia sido introduzido na CLT pela Lei 12.551, que alterou seu artigo 6º, parágrafo único, para assim prever: os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. De fato, a subordinação hoje não é a mesma de 50 anos atrás. A CLT modernizou-se nesse sentido. Ora, frente ao conceito de subordinação telemática ou algorítmica e a sua previsão legal, é real a possibilidade da caracterização da relação de emprego entre o trabalhador e a plataforma digital gerida por aplicativo.
entendida como aquela resultante da combinação dos artigos 2º e 3º da CLT, principalmente quando conjugados com o parágrafo único do artigo 6º da CLT. Mas vai-se além. A intermitência na prestação de serviços, também compreendida como elemento de autodeterminação, é utilizada pela RAP como elemento para a descaracterização da relação de emprego clássica, pela pretensa ausência do requisito da subordinação. Ora, como forma de contornar essa armadilha interpretativa, a reforma trabalhista de 2017 criou a figura da relação de emprego intermitente, como alternativa à relação de emprego clássica. Modalidade, aliás, reconhecida como constitucional por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5826, 5829 e 6154. O conceito de contrato de trabalho intermitente está inserido no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, que diz: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade. O que os trabalhadores querem, e muitas das vezes aparecem nessas pesquisas, ministro Barroso, é autonomia na fixação da sua jornada de trabalho. E isso a CLT, desde 2017, prevê com a figura do contrato de emprego intermitente. Veja-se que a organização de trabalho e a remuneração do trabalhador intermitente, em muito pouco se distingue do que já historicamente aplicado à prestação de serviços de movimentação de mercadoria e trabalho avulso, inclusive o portuário. Importante frisar que o artigo 34 do artigo 7º da Constituição Federal garante ao trabalhador avulso a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente. Em conclusão, tem-se que a modalidade de gerenciamento do trabalho em plataforma digital, que tem por característica essencial e inafastável a intermitência na prestação de serviços, organizado por demanda por um órgão central de gestão de mão de obra, não é propriamente uma novidade. Sejam eles trabalhadores intermitentes, uberizados, trabalhadores sob demanda, parceiros ou avulsos, todos, sem exceção, devem ser alvo de toda a proteção trabalhista, segundo Rodrigo Carelli. A tônica deve ser a igualdade de direitos, ditada pelo artigo 7º, 34 da Constituição, seja sob o manto ou não da relação de emprego. Todo o resto, excelências, é retórica, usada como fundamento para o descalabro do não cumprimento ostensivo de deveres fiscais, trabalhistas, previdenciários e sociais, tendo como único objetivo a maximização dos lucros. Lucros cujos excedentes gerados são transferidos aos já conhecidos lobbies para a preservação desse estado de coisas, conforme se vê a nível mundial. Por fim, vale relembrar a Carta de Filadélfia, documento primordial da Organização Internacional do Trabalho, OIT, desde 1944, condena a mercantilização do trabalho ao afirmar literalmente: o trabalho não é mercadoria. Pelos argumentos então expostos, a CUT alinha-se pela improcedência dessa reclamação. Muito obrigado, senhor. Presidente. Pois não, ministro Alexandre, relator. Obrigado, presidente. Doutor Ricardo. Pois não, senhor. Doutor Ricardo, como amigo escuro da CUT, eu gostaria só de entender se é essa mesma posição da CUT, de Vossa Excelência, porque na sequência de sustentações orais, eu verifico que há uma certa confusão entre subordinação e o fato de dizer que se em qualquer contrato uma parte não cumprir as regras e puder ser sancionada, que isso sempre é subordinação e acarretaria a relação de emprego. São coisas totalmente diversas. A pessoa, qualquer contrato que faça, mesmo entre pessoas jurídicas, se uma tem que cumprir as suas obrigações, e se não cumprir, se ela for sancionada, isso não é subordinação, isso é cumprimento das regras contratuais. E, assim, na sequência de algumas sustentações, vem sendo muito enfatizado que isso seria
obrigatoriamente subordinação. Mas não é essa exatamente a minha questão, para entender a posição da CUT, que Vossa Excelência tão bem trouxe. Vossa Excelência citou o contrato intermitente, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, onde há subordinação, aí sim, mas ele é pactuado desde o início e é pactuado quais as regras, diríamos assim, de intermitência. Vossa Excelência, Vossa Senhoria compara essas plataformas onde a pessoa ela pode recusar a hora que bem entender, porque é diferente. No trabalho intermitente, o trabalhador não pode recusar naquele momento em que ele deve trabalhar. A única diferença do trabalho intermitente é a não continuidade, mas ele tem os períodos que ele deve trabalhar. Aqui se é chamado imediatamente, entregar na casa tal. Fala, não, recusa. Isso não é intermitência, Vossa Excelência entende que tudo estaria dentro da intermitência. Isso que ficou minha dúvida na boa exposição de Vossa Senhoria. Eu posso responder, Excelência. Primeiro, enfatiza-se a questão da subordinação, porque ele é um dos elementos dos mais profundos caracterizadores da relação de emprego. Os demais são óbvios. A pessoalidade na prestação de serviço, ela é óbvia, porque no caso, o entregador, se a conta dele é ativada por um outro motorista e isso é feito por reconhecimento facial, a conta dele é desligada. Então, há pessoalidade. Há remuneração. O trabalhador recebe pelas entregas que ele faz para a RAP, que, como já dito, na contestação é uma empresa de delivery. Então, por apenas esses dois elementos adicionados à subordinação já seriam suficientes para a caracterização da relação de emprego. E não, Excelência, a relação de emprego intermitente permite, sim, ao trabalhador rejeitar a oferta de emprego. Isso está na CLT, na regulamentação da modalidade de trabalho. Isso está na CLT. O trabalhador recebe uma notificação, uma oferta de trabalho para determinado dia e ele tem um período para responder se ele aceita ou não. E isso, na plataforma digital, é feita online. O trabalho nós aqui já usamos Uber, por exemplo. Durante uma viagem, o motorista recebe 3, 4, 5 ofertas de viagens consecutivas. Ele rejeita. Então, a modalidade é a mesma, porém feita na velocidade que a internet permite hoje a prestação de serviço. Então, não, Excelência, da mesma forma que no contrato intermitente há um contrato em que se adere a determinadas regras para a prestação daquele serviço, no trabalho em plataforma também há um termo de adesão. E aqui não se fala que a mera subordinação será suficiente para a caracterização da relação de emprego. Não. Enfatiza-se a subordinação porque é dito pela outra parte que ela não existe. Não, ela existe e é feita de forma digital, online, on time, inclusive com a metrificação das velocidades e distâncias percorridas. Agradeço, doutor.